Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo anterior eu mostrei a vitória do Nakamura nesse último dia de final aqui do Magnus Carlsen Chess Tour. Essa final entre Magnus Carlsen e Ricardo Nakamura. Nakamura na frente aí no match. São 4 partidas de 15 minutos com 20 segundos de acréscimo. Das 4 partidas nós temos uma vitória de Nakamura, 2 empates e agora é a última partida. O Magnus Carlsen tá de brancas contra o Nakamura e tem obrigação de vencer se ele quiser disputar aí e levar para o desempate nas partidas de Blitz. Vamos ver então o Magnus Carlsen na condição da obrigação de vencer. Joga aqui então, portanto, o empate. Havendo o empate, Nakamura é campeão aí do torneio. Magnus Carlsen abre com C4. A abertura inglesa temos E5 aqui pelo Nakamura. Cavalo em F3. Cavalo C3, cavalo em F6, cavalo em F3, cavalo C6. Aí a variante dos 4 cavalos da abertura inglesa. E3, D5, C por D5, cavalo por D5 e dama C2. A gente tem como se fosse uma defesa siciliana jogada de brancas, né? Jogadores de inglesa gostam disso porque muitas vezes cai numa siciliana de brancas com um tempo a mais, né, do que se estivesse jogando de negras pelo fato de ter o primeiro lance. A partida seguiu com o cavalo de D em B4, atacando a dama B1 e agora F5. O Nakamura escolhe essa variante bastante afiada aí, com F5, a partida seguiu com A3 atacando o cavalo D5 e aqui D3 simplesmente pelo Magnus Carlsen. A partida seguiu com bispo em E6 pelo Nakamura, bispo em E2, bispo em E7, todo mundo desenvolvendo aí as peças menores. Roque pelo Magnus Carlsen, roque pelo Nakamura e aqui o Magnus Carlsen faz um lance. Eu estava vendo a transmissão comentada pelo grande mestre Yasser Seirawan. E o Seirawan comenta que ele já estava gostando muito de cavalo por D5 aqui, ele comenta esse lance. Gosto muito com a ideia de jogar B4. E a hora que ele termina de falar isso, o Magnus Carlsen segue com cavalo por D5, bispo por D5 e B4. Esses grandes mestres falam a mesma língua, né? A partida seguiu com A6, agora bispo B2, bispo D6 e aqui então... também foi muito elogiado esse lance aqui do Nakamura, bispo D6, que vai buscando ataques na ala do rei ao invés de bispo em F6. A partida seguiu com E4, aqui pelo Magnus Carlsen, bispo em E6, bispo C3, F por E4, D por E4 e bispo G4. Aqui o Nakamura vai por uma ideia fantástica, difícil a posição. Aqui também, mais uma vez, os grandes mestres estavam comentando, Yasser Seirawan ali e outros, que praticamente era forçado aqui o lance dama D3, né? Como assim, Rafael, esse lance é forçado? E aqui, por exemplo, se ele fizesse um lance como H3, o Magnus Carlsen, o Nakamura conseguiria forçar o empate aqui, portanto o empate daria para ele o torneio, né? A vitória do torneio, com bispo por F3, bispo por F3, torre por F3, G por F3, dama G5, por exemplo, rei em H1, dama H5, rei G2, defendendo o peão, e depois de torre F8, por exemplo, pressionando aqui em F3, tanto faz dama D1, por exemplo, protegendo, e aí a gente teria um perpétuo aqui com dama G5, rei H1, dama H5, rei G2, e aqui o melhor que as brancas poderiam fazer seria empatar numa posição como essa, e o empate daria o torneio, né? Daria aí a vitória do torneio para o Nakamura, né? Então aqui a posição é perigosa, aqui todos os grandes mestres comentando que esse lance é forçado, mas o Magnus Carlsen pensa diferente. Magnus Carlsen segue com dama em A2, cheque, temos aqui rei em H8 e cavalo em E1, então aqui com essa manobra o Magnus Carlsen ganhou um tempo com esse cheque para proteger o próprio bispo, e aqui convidando as continuações de troca, por exemplo, o bispo e depois entrando com o cavalo. E é uma ideia muito interessante aqui do Magnus Carlsen, surpreendeu a todos os grandes mestres, e o Nakamura também surpreso evitou essa continuação e fez o lance bispo D7. Aqui, se ele tivesse capturado o bispo, por exemplo, o bispo por E2, dama por E2, com essa ideia de cavalo D4, o Magnus Carlsen poderia capturar o cavalo, deixar as pretas ficarem com o peão passado, porque esse peão seria bloqueado pelo cavalo e ele poderia tentar avançar o seu. Por exemplo, E5, dama E7 cravando aqui o peão, né? Se não está caindo a dama e pressionando o peão de E5, o Magnus Carlsen poderia seguir com o cavalo D3 protegendo o peão e ficando com o peão passado das negras bloqueado pelo cavalo. Seria melhor para as brancas uma posição como essa,
e poderia realmente trazer chances de vitória para Magnus Carlsen. Portanto, sensacional aqui a continuação do Magnus Carlsen, mais uma vez com dama em A2 cheque, seguido de cavalo em 1, surpreendendo todo mundo. A partida seguiu com bispo D7, o Nakamura não entra nessa linha, e agora a torre D1. Temos dama em F6 aqui pelo Nakamura, cavalo D3, pressão bastante forte nesse peão isolado aqui de E5. Temos dama em H4 e aqui F3, torre de A em E8, G3, e nessa posição o Yasser Seirawan desiste de entender os planos de Magnus Carlsen. Ele começa a olhar, vai tudo contra o que ele estava falando, né? Aqui enfraquecendo aqui a cobertura do rei com os lances F3, G3, e aqui ele assumiu, ele falou: pessoal, vamos assistir, né? Chega de tentar entender. Aqui o Magnus Carlsen jogando bem arriscado aqui, saindo com a cobertura do rei, atacando a dama. Seguimos com dama em E7 e agora torre em F2 aqui pelo Magnus Carlsen. Talvez preparando para proteger ou até expandir com F4, né? O peão de F3 ficou um peão enfraquecido aqui. Temos bispo em E6, atacando a dama aí do Magnus Carlsen, dama D2, bispo B3 atacando a torre, torre C1 e aqui torre D8 pelo Nakamura. Colocando a torre na mesma coluna da dama, Magnus Carlsen se incomoda imediatamente, faz o lance dama E3. Veja a importância desse peão aqui de B4, né? Aliviando possivelmente temas aqui nessa diagonal, né? É muito perigoso você ter a dama, a torre e o rei na mesma diagonal. Tem que estar com muito domínio de jogo para poder fazer isso. A partida seguiu com A5, ó. De cara o Nakamura já vai tentando enfraquecer essa estrutura. Temos cavalo C5 aqui pelo Magnus Carlsen. A por B4, A por B4, bispo por C5, dama por C5. Como assim, trocando as damas? O Magnus Carlsen precisa vencer. Pois é, dama por C5, B por C5, cavalo D4. Temos aqui rei G2 convidando um final de bispos de cores opostas, além de tudo. Temos cavalo por E2, torre por E2. E aqui então, esse final aí de duas torres para cada um, bispos de cores opostas. É muita coragem de Magnus Carlsen levar a partida para um caminho como esse, tendo a obrigação de vencer. A partida seguiu com torre D3, bispo por E5, torre de D por F3, torre B2 atacando o bispo. Bispo em A4, torre por B7, torre de 3 em F7, protegendo o peão de C7. E aqui C6 pelo Magnus Carlsen, e a posição é complicada para o Nakamura. O bispo agora não consegue jogar, o bispo de casas claras, o peão está protegido. Não dá para jogar uma torre em F6, o bispo não está deixando para pressionar o peão aqui de C6. A posição é perigosa, o peão de C7 está atacado duas vezes aqui pelo bispo e pela torre. A partida seguiu com H5, Nakamura, para evitar temas de checkmate na fileira do fundo. E agora bispo por C7. A posição, além de tudo, ainda é complicada. Magnus Carlsen com 2 peões a mais, mas a posição é perigosa. Nakamura faz uma armadilha agora com o rei H7. E aqui dá vontade de jogar bispo F4. Dá vontade para bloquear aqui a coluna F. O Nakamura faz essa armadilha e o Magnus Carlsen não cai nela. O Magnus Carlsen segue com o bispo D6. Se ele tivesse jogado o bispo aqui em F4, né, com ideias aqui de tentar criar peão passado e tudo mais, o Nakamura aqui teria um golpe aqui com bispo por C6. Olha que loucura, eliminando o defensor da torre. Não dá para jogar torre por C6, senão estaria caindo a torre. E se torre por F7 primeiro, tudo bem, aí troca a torre e perde peça. Não, porque aqui o Nakamura teria o lance intermediário, bispo por E4, cheque, depois de rei H3, aí sim torre por F7, com o final completamente empatado, e o Nakamura venceria o torneio nessa variante. Portanto, aqui o Nakamura esperto faz esse lance rei H7, e aqui o Magnus Carlsen não cai nessa armadilha fatal e segue com bispo D6 atacando a torre. Temos torre em F2, cheque, rei G1, torre de 8 em F6 atacando o bispo, fazendo um raio-x no peão de C6. Já era, né? As pretas conseguiram empatar. Nada disso, o Magnus Carlsen segue valente, segue com C7, ameaçando a promoção do peão, deixando o bispo. O Nakamura volta aqui com o bispo D7, segurando a promoção do peão. E agora sim, bispo em F4 com a dupla ameaça. Agora sim, ameaçando capturar a torre, cortando a conexão entre as torres e também ameaçando a promoção do peão. O peão protegido aqui pela torre. Diante de ambas ameaças, o Nakamura ainda tenta a espremida aqui com o bispo C8, né, atacando aqui a torre. Mas depois de simplesmente torre B8 aqui pelo Magnus Carlsen, Nakamura abandona aí a partida. Que alívio para o Magnus Carlsen, né? Que alívio para ele. O empate aí daria a vitória para o Nakamura. Seria, né, uma vitória
com certeza merecida. Aqui eles estão jogando, né, no mesmo nível esse torneio, mas o Magnus Carlsen aqui foi firme nesse final, assumiu riscos, foi para um final de bispos de cores opostas, né? E conseguiu aí tirar leite de pedra, conseguiu essa vitória num momento importantíssimo, né? Levando agora o match para as partidas de Blitz, 2 partidas de Blitz. E já adianto para vocês que nessas partidas de Blitz nós tivemos também o empate e estamos levando, portanto, aí a decisão para o Armagedon. O Armagedon, então, aqui será decidido quem será o campeão desse torneio em Armagedon. E a gente conta para vocês essa história aí no próximo vídeo. Apenas finalizando aqui com o relatório do chess.com, para matar a curiosidade aí de muitos, Magnus Carlsen 97,4% de precisão e 94,5% aqui para o Nakamura, né? Então aqui uma imprecisão para o Carlsen na partida inteira, partida assim, tudo jogado ao toque e tal, e aqui 2 imprecisões, um erro e uma gafe pro Nakamura, né? Principalmente aqui no final, né? O Magnus Carlsen acabou levando a melhor, né? Em algum momento aqui a gente vê que o Magnus Carlsen começa a escalar, né? Esse bispo A4 aqui vamos voltar aqui no tabuleiro, né? Mas bispo A4 aqui não foi o melhor lance do Nakamura. Talvez aqui, se ele tivesse continuado com a torre aqui protegendo o bispo, tentado alguma coisa como torre D3 ou torre E3. Mas é muito difícil, todo mundo com pouco tempo no relógio. Olha o detalhe do detalhe, né? Bispo A4 perde, torre D3 ou E3 segura. Tudo bem, né? Aqui a gente está vendo que a entrada da torre na 7ª foi realmente muito forte. E ao proteger aqui o bispo, você não deixa, né, a entrada da torre. Então faz sentido, né? Mesmo assim, não é longe de ser um final fácil, né? Torre de D3, torre de C aqui em B1 pressionando, né? Teria que jogar bispo G8, umas loucuras dessas, né? Que com engine, acho que nem cabe a gente falar sobre isso nesse vídeo, né? Ou até mesmo torre de F aqui por F3 seria uma possibilidade. Aqui as possibilidades são inúmeras. Mas o que importa é que o Magnus Carlsen realmente aí no detalhe, na sutileza, foi ficando melhor e conseguiu segurar aí a sua permanência aí no torneio, né? E a gente segue então no próximo vídeo, agora sim, com o Armagedon, para mostrar quem foi, né, o campeão aí desse torneio Magnus Carlsen Chess Tour 2020. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!